Transformações geométricas 3D no OpenGL e animação no OpenGL, tá? Então, primeiro eu vou falar dessa parte de transformações geométricas 3D, tá? Primeiro, o OpenGL ele fornece alguns objetos tridimensionais prontos pra gente, então, normalmente o que a gente tem que fazer é especificar todos os pontos, todos os vértices do objeto. Nesse caso, desses objetos fornecidos pelo OpenGL, a gente não tem que especificar os vértices do objeto, e sim algumas características do objeto, tá? Então aqui primeiro, né, Glute Wire Sphere. O que ele fornece pra gente é uma esfera que é desenhada pela representação aramada, tá? Então como se a gente tivesse passado arames em volta da esfera e a gente só enxerga esses arames, tá? E aí a gente especifica o raio, o número de fatias, né, na vertical e na horizontal, tá? Glute Wire Cube, né, então um cubo aramado, e Glute Wire Cone, então um cone aramado, Glute Wire Torus, um torus aramado, tá? E aí tem mais algumas possibilidades aqui, tá? O octaedro, tetraedro, icosaedro, um bule de chá. Então tem aquele bule de chá famoso, né, na computação gráfica. Ele é fornecido pelo OpenGL, tá? Um dodecaedro. E aí, eu só vou mostrar um exemplo para vocês no OpenGL. E aí, só para comentar também, para cada uma dessas versões aramadas, tá? GluteWire Sphere, GluteWire Cube, tem a versão sólida, tá? Então tem Glute Solid Sphere, Glute Solid Cube e assim por diante, tá? E aí os parâmetros são os mesmos, tá bom? Então só para vocês verem aqui no Xcode, que eu fiz um códigozinho, eu criei aqui dois ângulos, um ângulo que vai ser a rotação em X e ângulo que vai ser a rotação em Y, tá? Então quando a gente digitar as setinhas do teclado, a gente vai ter uma rotação em X ou uma rotação em Y, tá? Eu criei uma função init para inicializar alguns parâmetros. O primeiro é a cor que a gente limpa a tela. Depois eu habilitei o teste de profundidade. Agora que a gente está trabalhando com tridimensional, a gente tem que saber, para saber que cor que vai ser o nosso pixel, eu tenho que saber se ele está atrás ou na frente de outro pixel que possa estar, que está na mesma posição. Tá? Então a gente habilita o teste de profundidade, ele faz esse teste pra gente, tá? Depois a gente seta a matriz GL Model View, carrega a matriz identidade e muda o nosso volume de visualização, tá? Então agora a gente está visualizando não de -1 a 1, -1 a 1 em x e y e -1 a 1 em z. A gente está enxergando de -7 a 7 em cada uma dessas coordenadas. Esse é o nosso volume de visualização, tá? E quando eu chamo essa função glorto, eu estou modificando a GL Model View, tá? Quando eu carrego a identidade na GL Model View, o meu volume de visualização é de -1 a 1, -1 a 1, -1 a 1, tá? Então, se eu quero guardar esse volume de visualização que eu acabei de setar, que está indo de -7 a 7 nas três coordenadas, eu empilho essa matriz, empilho esse estado atual da GL Model View, tá? Então eu chamei um GL Push Matrix aqui, tá? E aí a função que faz o desenho na tela, o que ela está fazendo? Primeiro ela está mandando limpar o buffer de profundidade e o buffer de cor. Estou setando a cor azul. E aí eu pego aquela matriz que está na pilha e carrego aquela matriz na GL Model View. E guardo novamente esse estado, tá? Quando eu chamei a GL Pop Matrix, ele salvou, ele colocou na GL Model View o meu volume de visualização que eu setei lá em cima, tá? E aí eu guardo de novo na pilha esse estado, tá bom? Vou chamar duas vezes a GL Rotate F, tá? Tridimensionais, tá? Então essa daqui eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo X. Essa daqui eu estou fazendo uma rotação por N, Y
em torno do eixo Y, e tô chamando, e tô criando uma esfera aramada de raio 3 e 50 arames, né, na vertical e na horizontal, gel flush. E aí, só para finalizar, então, apertando para cima e para baixo, eu tô fazendo as rotações em X, apertando para direita e para esquerda, eu tô fazendo as rotações em Y, e é só isso, tá? Não pode esquecer de chamar a função init lá na função main, tá? Eu vou rodar para vocês verem como é que ficou. Então tá aqui a nossa esfera, tá? Ela tá centralizada na origem. O meu volume de visualização vai de -7 a 7, né? Em todas as coordenadas. A minha esfera tem raio 3, tá? Então ela tá no centro aí. E aí, se eu apertar para a direita e para a esquerda, acontece uma rotação em torno do eixo Y, tá? Se eu apertar para cima e para baixo, acontece uma rotação em torno do eixo X, tá? E aí depois a gente pode trocar. Se a gente colocar aqui, em vez de Wire Sphere, se a gente colocar Solid Sphere, como a gente ainda não está trabalhando com iluminação, a visualização dessa esfera vai ser muito ruim, tá? Pra gente vai parecer um círculo sempre. Tá? A gente não consegue visualizar que ela está rotacionando, a gente não consegue ver nada, tá? Porque ainda não existe iluminação, tá? Todos os pixels azuis são azuis.